O Landon pergunta como ela vai e ela diz que está bem. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Daisy. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami e ela diz que sim, então ele fala que ele acabou de se mudar para ali. Ela fala que isso é legal e ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela diz que acha que não e fala que está legal. Ele pergunta se ela está legal e ela diz que sim e fala que ela já tem muitos amigos. Ele fala que ele é novo por ali e que estava pensando que talvez pudesse conhecê-la e diz que ele está procurando novas pessoas para sair e se divertir. Ela fala que ela não é uma guia turística, mas que deseja tudo de bom para ele, e já ele agradece. E em seguida ele diz se é que dá para dizer isso. Mas quando ela percebe que o carro é dele, ela pede para ele esperar. E em seguida ela diz que ela não sabia que ele já tinha o estilo de vida de Miami. Ele fala que não conseguiu ouvir, então ela repete tudo novamente. Ele pergunta estilo de vida de Miami e ela diz que sim, ele fala que entendeu. Ela fala que gostou muito, pergunta qual o nome dele e diz que o nome dela é Daisy. Ele fala que já disse o nome dele e ela diz que sente muito e fala que às vezes ela fica nervosa porque muitas pessoas se aproximam dela. Ele fala que só estava tentando conhecê-la, mas ela diz que ela não o conhece. Ele diz que ela ainda não o conhece, ela pergunta o que, ele fala que ela ainda não o conhece. Ela fala que ainda não o conhece, mas que percebeu que ele tem um carro legal e que dá pra ver que ele não é nenhum esquisito. Ele fala que com certeza ele não é nenhum esquisito e ela diz que talvez eles possam se conhecer. Ele fala que foi isso que ele tentou fazer no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. E pergunta por que assim de repente agora ela quer conhecê-lo. Ela fala que simplesmente porque ela mudou de ideia e ele pergunta por que assim de repente. Ela fala que ela acha que pode ser divertido e fala que ele disse que ele queria fazer um tour. Ele fala que ele nunca disse isso e fala que o que ele disse foi que ele é novo por ali e que ele está tentando conhecer novas pessoas. Ela fala que ela tem muitos amigos e que ela pode apresentar para ele, mas ele fala que ela disse que ela não estava procurando mais amigos. Ela fala que ela acha que ela tem espaço para mais um. Ele fala que ele acha que ele não tem, então ela diz que ele disse que não tinha nenhum amigo. Ele fala que ele não disse isso, ele fala que acabou de se mudar e que ainda não conhece ninguém por ali. Ele fala que é claro que ainda não tem nenhum amigo ali, já que ele acabou de se mudar. Ela pergunta se ele vai ser amigo dela, mas ele fala que não sabe se é uma boa ideia. Ela pergunta por que não e ele fala porque ele ainda não a conhece. Ela fala que agora eles já se conhecem e ele pergunta por que ela mudou de ideia assim tão rápido. E depois que ela diz por que ela gostou dele, ele diz que vai ser melhor ela entrar. Ele fala que hoje está muito quente, por isso a pediu logo para entrar. Ele pergunta e aí, e ela fala que eles podem se conhecer e que ela admite que ela começou de uma maneira errada com ele. Ele fala que ele ainda não entendeu porque ela agiu assim no começo e fala que ele não agiu estranho e nem nada disso. Ela diz que ela já teve muitas experiências ruins e que ela ficou traumatizada e que por isso ela deve ter agido assim. Ele fala que não agiu estranho quando ele se aproximou dela e ela diz que sabe disso, mas que ela não o conhecia. Ela fala que às vezes pode ser assustador e que ela precisa se sentir protegida. Ele fala que ele não quer que ela esteja dentro do carro dele desconfortável ou se sentindo nervosa. Ela pergunta se ela parece nervosa, ele fala que não, mas que ele não quer que ela esteja desconfortável. Ela fala que ela não vai mentir e diz que ela está um pouco desconfortável e como ele pergunta por quê, ela fala porque ela está com fome. Ele pergunta se ela está com fome e ela diz que sim e fala que eles deveriam sair para comer alguma coisa. Ele pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que vai pensar. E em seguida diz para ele que ali naquela rua tem um ótimo restaurante mexicano. Ela diz que também tem umas bebidas muito boas e ele pergunta se é verdade, mas fala que ele não bebe. Ela fala que ela pode pedir um copo de leite para ele. E ele pergunta se ela vai pedir um copo de leite para ele. Ela diz que estava brincando, mas que lá também tem bebidas não alcoólicas. Ele fala que entendeu e pede para ela falar um pouco mais sobre ela. Ela diz que o nome dela é Daisy, tem 24 anos e que ela é streamer. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há cerca de 7 meses. Ele pergunta o que aconteceu com o último relacionamento dela e ela fala que ele o traiu. Ele fala que ele sente muito e ela diz que tudo bem. Ela diz que ela ficou feliz que ele a deixou entrar porque lá fora está muito quente. Mas ele fala que, para dizer a verdade, é uma pena que ela tenha estragado tudo no começo e ela pergunta por que ele está dizendo isso. Ele fala que isso porque ela só voltou depois de ver o carro dele. E fala que ele sente que se não fosse o carro dele, ela não teria voltado. Ela diz que pensou
pensou depois de ver o carro dele que ela não seria sequestrada. Ele fala que ela não deveria pensar assim, ela pergunta por que não. E ele fala porque um cara ruim também poderia estar dirigindo um carro como esse. Em seguida, ela pergunta em que ele trabalha e ele conta um pouco do trabalho dele pra ela. Ela diz que dá pra ver que ele tem um bom dinheiro e em seguida fala que só está brincando. Ele fala que ela não está brincando e ela fala que ela precisa ter uma noção. Ele fala que ele gostaria de saber o que isso tem a ver com a conta bancária dele. E em seguida ele pergunta por que ela está preocupada com o dinheiro dele. Ela fala que vai ser sincera e diz que ela não vai sair com alguém que não seja bem sucedido. Ele fala que ela é interesseira e diz que vai ser melhor se ela sair. Ela pergunta se ele tem certeza que ele não quer dar uma volta, mas ele diz que não. Ela fala que provavelmente esse carro deve ser alugado e ele diz que ainda assim seria melhor do que ir andando. O Landon pergunta como ela vai e também pergunta qual o nome dela. Ela fala que está bem e ele pergunta como assim. Ela fala que não quer dizer o nome dela para ele não perder o tempo dele. Ele pergunta como assim e fala que ela nem sabe o que ele quer. Ela pergunta o que ele quer e ele fala que ela nem sabe o que ele quer e já está preocupada se ela vai tomar o tempo dele. E em seguida ele diz que como ele é novo por ali, ele estava tentando perguntar para pessoas como ela onde ficam as coisas por ali. Ela fala que entendeu e diz que aquele lugar é muito bom. Ele pergunta o que tem de bom para fazer por ali e ela diz que ali tem bons bares, boas festas e que ele pode dar uma volta de barco. Ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta com ele, mas ela fala que ela tem namorado. Então ele diz que tudo bem e se despede dela. Ela pergunta se ele não estava indo para o outro lado e ele diz que precisa pegar uma coisa no porta-malas dele. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, que o carro é dele. Ela fala que ele disse que ele acabou de se mudar e pergunta se esse carro não é alugado, mas ele fala que não é o caso e que esse carro é dele. Ela fala que ele também não precisa agir estranho, mas ele fala que ele não está agindo estranho. Ele fala que simplesmente ele vai seguir o caminho dele e que ela pode também seguir o caminho dela. Ela fala que entendeu e pergunta se ele quer dar uma volta e que eles podem sair para comer alguma coisa. Ele fala que ela acabou de deixar muito claro que não estava interessada e diz que ela tem namorado. Ela fala que ela não pode deixar o namorado dela impedi-la de encontrar o futuro marido dela e ele pede para ela falar sério. Ela pergunta se ele vai deixar ela entrar e ele pergunta por que ele faria isso. Ela pergunta como assim e ele pergunta por que ele faria isso. Ela diz porque ela é bonita e que ela pode mostrar o lugar para ele. Ele fala que existem muitas mulheres bonitas por ali e pergunta qual a diferença. Ela diz que ela está ali agora e ele pergunta o que ela quer. Ela pede uma segunda chance e ele pergunta a segunda chance para quê. Ela diz que não falou com ele no começo porque ela não o conhecia e que além disso ela tem um namorado. Em seguida ele diz para ela entrar para eles conversarem. Ela fala que ele não precisa ser tão bravo, ele fala que não está sendo bravo, só tá a tratando da mesma forma que ela o tratou no começo. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo, ela diz porque ele é um estranho. Então ele pergunta por que agora ela está ali. Ela fala que agora eles podem ser amigos, mas ele fala que ele nem a conhece. Ela fala que ela vai se apresentar e diz que o nome dela é Ari. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Landon. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que isso é muito cafona. E em seguida ele pergunta quais são as intenções dela com isso. Ela diz que ela só quer passar bons momentos com ele, que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que ele não quer conhecê-la e tudo que ele precisa ele já tem em casa e diz que ele é casado. Ela pergunta se ele é casado e ele diz que sim. Ele fala que ele acha que ele já ouviu o suficiente e diz que ela já pode sair. Ela fala que se é assim que ele quer e fala que pensou que ele quisesse se divertir, mas ele diz que não está interessado. O Nate começa dizendo que essa gata ficou muito bem nesse salto alto, e em seguida diz que ele achou que ela fosse cair. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Jennifer, então ele fala que ele gostou muito das unhas dela. Ela agradece e ele pergunta pra onde ela vai. Ela diz que está indo encontrar o namorado dela e ele pede pra ela esperar que ele quer falar com ela rápido. Ela fala que sente muito e ele pergunta se ela está falando sério. E em seguida dá um bom dia pra ela.
Ela pede com licença e pergunta se ele pode dar uma carona para ela, e ele pergunta se ela quer uma carona. Ela fala que naquela direção há alguns quarteirões na frente. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta se o namorado dela não vai se importar e ela pergunta: o meu namorado? E ele diz que sim. Ela pergunta se isso faz diferença se ele for dar uma carona. Ele fala que ele gostou dela e que ela gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou do carro dele e como ela diz que sim, ele fala que já ele gostou dela. Ela pergunta se ele gostou dela e ele diz que sim e fala que tentou falar com ela. Ele fala que como ele tentou se aproximar e ela já foi logo dizendo que tem namorado, ele pensou que fosse algo sério. Ela fala que entende, mas que está muito frio ali. Ele fala que entendeu e pergunta se ela quer se aquecer, mas ela diz que ela só precisa de uma carona até ali na frente. Mas ele responde dizendo que ele não é o motorista dela. Ela pergunta se ele está com medo e ele fala que acabou de tentar falar com ela. Ela pergunta se ele tiraria algumas fotos dela, mas ele fala que ele não sabe se ele deveria fazer isso. Ela pergunta se ele poderia tirar algumas fotos dela e ele fala que com certeza. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que com certeza. Ele pergunta se ela vai tirar uma selfie e ela pergunta se ele pode tirar pra ela. E ele diz que tira pra ela. Ele fala pra ela fazer uma pose bem bonita e ela pede pra ele esperar. Ele fala que não sabe se o namorado dela vai gostar de ver essas fotos. E ela começa a rir e fala que ele não está totalmente errado. Ele fala que ficou muito bom e pergunta se ela tem planos para hoje. Ela fala que acabou de vir da consulta dela e que agora ela estava indo para casa. Ele fala que talvez eles pudessem fazer alguma coisa e ela diz que pode ser, então ele pede o número dela. Ela pergunta se primeiro ele não vai dar uma carona para ela, mas ele fala que primeiro ele quer o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não e fala que é de Riverside. Ele pergunta o que a trouxe para ali e ela diz que foi o trabalho. Ele pergunta se ela trabalha ali e ela diz que sim, então ele pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Ela fala que trabalha como modelo e ele fala que ela realmente é muito bonita. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele gosta de criptografia e imóveis. E em seguida diz também que ele tem trabalhado e viajado muito. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela diz que pode ser. Então ele diz que ela pode entrar. Ela fala que gostou muito do carro dele e já ele fala que ele gostou muito dela. Ela diz que agora falando sério, ela gostou muito do carro dele, fala que gostou da bolsa da Prada dela. Ela pergunta como fecha a porta e ele fala que ele vai fechar dali. Ele fala que a porta é automática e ela fala que não é de se admirar. Ele pergunta qual tipo de carro do namorado dela e ela para pra pensar. Ela fala que ela vai pensar e ele pergunta se ela não sabe qual carro do namorado dela. E como ela diz que na verdade o namorado dela dirige um caminhão. Ele pergunta se é sério e fala que talvez ela mereça uma vida mais luxuosa. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela e ela fala que na verdade é um relacionamento intermitente. E fala que ela nem sabe se dá pra considerar um relacionamento. Ele fala que não foi o que ela fez parecer, mas ela fala que ela ainda usa o anel e mostra pra ele. O Nate pergunta se foi ele que deu e ela diz que sim. E o Nate diz: caramba, então ele gosta mesmo de você. E ela diz que é verdade. Ele fala que sinceramente ele acha que ela só voltou porque viu o carro dele. E fala que ele acha que ela não está interessada nele e diz que ela é interesseira. E ela pergunta: interesseira? E ele diz que sim. Ela fala que muitos caras não conseguem lidar com ela e ele pergunta lidar com o quê? Ela fala que ela é uma garota cara e ele pergunta o que isso tem a ver e fala que ele mal acabou de conhecê-la. Ela fala que estava tentando conhecê-lo, mas já que é assim, mas ele diz que ela só tentou conhecê-lo depois de ver o carro dele. Ele fala que no começo ela estava focada no namorado dela, mas que só foi ver o carro dele que ela perdeu o foco. Ela pergunta se é verdade, ele diz que sim e fala que sinceramente ele não curte interesseira. E em seguida diz que vai ser melhor ela sair. E ela diz que ela respeita isso e diz que com certeza. Ele diz que tudo bem e ela fala que ok. E em seguida ele deseja uma ótima caminhada para ela.